A sexta diferença está na adoração. Jesus adorava quem? Vamos lá. Se Jesus adorava a Deus, de novo, se Jesus adorava a Deus, ele não pode ser Deus. Porque a adoração é humilhação. Você adora a alguém que sente nele uma superioridade, em que você é dependente daquele. Portanto, Deus é o ser supremo. Jesus, sabendo disso, ele submetia-se a Deus e adorava a Ele, porque sabia que Deus é um ser supremo, superior, muito acima dele. E ele submetia-se à vontade de Deus e adorava a Deus como uma forma de humilhação, humilhar-se. Adoração é uma forma de humilhar-se. Então Jesus humilhava-se perante Deus. Tá? Então Deus não se humilha a ninguém. Deus não se baixa, não se curva a ninguém. Nós curvamos a Deus. Mas Deus não vai se prostrar ou inclinar. A Deus não se submete a ninguém e não adora a ninguém. Ele é livre e poderosíssimo. Ele pode fazer aquilo que ele bem entender sobre você. Nós somos criaturas, mas ninguém vai fazer aquilo que bem entender sobre Deus. Deus é o Supremo. Ninguém tem acesso a Deus sem autorização do próprio Deus. Entende? Tá? Então aqui, esta é a grande diferença também. Estamos a falar da sexta diferença. Vamos para a sétima diferença. Muito bem, a sétima diferença é que Jesus, ele, não é, conforme a Bíblia apresenta-nos um Jesus homem, masculino, com sexo masculino, com barbas, não é, na forma de homem, com toda aquela característica, não é, masculina, como um homem. Qual é o sexo de Deus? Tá? Deus não tem sexo. Deus não é mulher, nem é homem. Tá? Deus não tem gênero. Não vamos dizer aqui, não, Deus é uma mulher, Deus é um homem. Não. Deus não tem esses dois lados, não tem gênero. Nós não podemos atribuir estas qualidades, não é, a Deus. Deus não tem isso. Ele não é homem, nem é mulher, não é nem macho, nem fêmea. Entende? Entende isso? Então, essa é outra diferença. Então, Deus não tem gênero, Jesus teve gênero. Jesus era um homem e Deus não tem gênero. Deus não é homem nem mulher. Tá? Essa é uma diferença clara. Espero sinceramente que isso ajude a si para nunca mais, se possível, nunca mais crer ou acreditar que Jesus é Deus. A oitava diferença neste caso é que Jesus foi um israelita. Ele teve uma nacionalidade, né? Vamos lá considerar assim, ele teve uma nacionalidade. Ele podia ser moçambicano, zimbabuiano, brasileiro, cabo-verdiano, sul-africano, podia ser português, chinês, russo, podia ser qualquer coisa. Ele foi escolhido para nascer em Israel. Tá? Quem escolheu? Ele escolheu? Ele disse o quê? Eu quero ser israelita? Eu quero nascer naquele seio? Não. Não foi ele que escolheu que eu quero ser israelita. Se calhar ele nem queria. Ele nem queria ser israelita. Se calhar quando ele nasceu, bom, né? Acabou, mas o que se passa aqui? Né? Onde eu estou, né? Há pessoas que nascem em famílias que depois... enfim. Qual é a nacionalidade de Deus? Vamos para 9. Outra diferença é que Jesus comeu, bebeu, dormiu. Quer dizer, ele como homem tinha necessidades biológicas, necessidades físicas, necessidades espirituais. Ele tinha isso. Tá? Jesus tinha essas necessidades. Desde criança. Jesus, desde pequeno, desde menor, ele tinha todas aquelas necessidades biológicas que um homem normal tem. Jesus teve. Nasceu, cresceu, alimentou-se, socializou-se,
Ele, Jesus, fazia parte de uma sociedade, de uma comunidade. A diferença número 10 é que Jesus, a Bíblia referencia que Jesus foi ensinado, foi inspirado, ele foi orientado, ele foi iluminado, ele foi conduzido. Quem que ensinou a Jesus? Quem que iluminou a Jesus? Então, Deus, e quem vai iluminar a Deus? Então, Jesus não é Deus. Deus não pode ser iluminado. Ele é quem ilumina, ele é luz. Luz. E ele ilumina quem ele quer. Ele guia quem ele quer. Ele orienta quem ele quer. Conduz quem ele quer. Dá sabedoria quem ele quer. E retira de quem ele quer. Jesus não podia retirar conhecimento de alguém e aumentar conhecimento de alguém sem permissão de Deus. E Jesus foi dado, recebeu o conhecimento de quem? Deus, de alguém que era superior. Então Jesus não é Deus. Não é Deus. Não vamos brincar com esse assunto, é muito sério. Não é. Não é Deus. Não é. A 11ª diferença. A 11ª diferença está no facto, também da Bíblia referenciar, que Jesus ficou 9 meses no ventre da mãe. O processo de nascimento, de gestação de Jesus foi igual a nós. Apesar de que ele ter a mãe, não ele. Ele nasceu milagrosamente. Mas o milagre não é Jesus. As pessoas aqui entenderam mal. O milagre não é Jesus. O processo de nascimento. Quer dizer, o milagre seria se Jesus aparecesse do nada. Do nada, assim como Adão e Eva, não é? Adão e Eva. Adão apareceu do nada. Deus criou Adão, né, sem pai e sem mãe. Jesus foi criado de uma mãe. Entende? Apareceu de uma mãe. Mas o maior milagre aqui ocorre sobre a mãe, em que ela engravida sem um homem. Ela engravida sem uma interferência humana, sem um homem, sem um varão presente, envolver-se com ela. Ela engravida. Esse é que é o milagre. O milagre não está no fato de Jesus ter nascido, porque ele nasceu normalmente. O nascimento de Jesus foi igual a todos. A mãe engravidou sem um varão. Isso não é possível. Então, este é o milagre. O milagre ocorre sobre a mãe, não é sobre Jesus. Tá? A mãe é muito especial aqui. Não é, neste caso, a Jesus. O nascimento de Jesus, ele nasceu milagrosamente. Jesus nasceu, consideramos o processo todo. Mas o milagre está sobre a mãe. A mãe engravidou. E depois o nascimento de Jesus. Mas, no concreto, o nascimento de Jesus, ele nasceu como todos nós. 9 meses. Ele obedeceu 9 meses e depois nasceu como uma criança normal. Apesar de ele ter sido enviado com poderes, tendo sido profeta de Deus. E isto não muda o fato de ele ter nascido normalmente. Portanto, Jesus, naquele momento, naqueles 9 meses, ele era um ser fraco e um ser vulnerável. Tá? Logo, ele não é Deus, não pode ser considerado de Deus, porque Deus não tem margem de fraqueza, não fica vulnerável, não há nada, alguém que vai ameaçar a Deus, não há ninguém que vai, colocar Deus numa situação de vulnerabilidade ou fraqueza. Não, Deus não é fraco. Né? Toda a energia do universo, desde que o mundo começou a existir até um dia que Deus decidir que o mundo termine, toda a energia que se usou, não é, para produzir qualquer tipo de coisa vem de Deus, e Deus não esgotou-se. Entende? Ele é o forte, ele é o poderoso, e o seu poder não tem limite, não tem fim. Entende? Ele não fica fraco. Não é bom associar a Deus a Jesus. É uma coisa muito terrível e é um erro grave. Mas vamos lá para a última diferença, que é a 12ª diferença entre Deus e Jesus. Ele foi ameaçado de morte. Por quê? Pelas pessoas do seu tempo. Existiam lá inimigos que ameaçaram Jesus
de morte, pena de morte ou de morte, né? Então, e ele ficou assustado. Às vezes fugia, às vezes chamava um discípulo para ficar com ele. Então, ele tinha medo de morte, ele tinha um sentimento humano. Alguns dizem, não, é porque ele estava encarnado nesta característica, neste corpo humano que é fraco. Deus não tem medo de morte, porque Ele é dador, Ele é aquele que dá a vida. Ele doa a vida às pessoas. Ele tira a vida, Ele dá a vida e dá a morte. Ele dá a vida e dá a morte. Ele é dono da vida. Tá? Ele é quem causa a vida e Ele quem causa a morte. Tá? Nós todos fomos dados a vida por Deus e um dia seremos tirados isso de Deus. Tá? Quando Ele decidir. Portanto, Ele é o dono, não é? Da vida e da morte. Ele não tem medo dessas coisas, porque a vida e a morte é para a sua criatura. Deus não tem uma vida temporária, Ele é o vivente, o permanente, o existente, não é? Então espero que você tenha percebido. E fica claro aqui que um é criador e o outro é criatura. Um é quem dá e o outro é quem recebe. Um é dependente e o outro é independente. Um é servo e o outro é Senhor. Então, Deus é Senhor, Jesus é servo. Deus é quem dá, Jesus é quem recebe. Tá? Hoje eu fico por aqui, preparei estes conteúdos para te apresentar. Nos veremos na próxima com mais conteúdos. Então, um forte abraço para si e que Deus te abençoe. Até a próxima.